Eu quero falar hoje, o Senhor colocou no meu coração, de trazer uma palavra sobre a proteção da nossa cabeça. Proteção da nossa cabeça. Por que a cabeça é tão preocupante, por exemplo, para as autoridades? Alguns dizem, para você andar de moto, você tem que estar com capacete, senão eu vou te multar. Ah, mas se eu morrer, o problema é meu. Mas se você ficar doente, o problema é do Estado, o problema é dos planos de saúde. Se você ficar lá, entrevado numa cama, não é verdade? Quem anda de moto aí? Está rindo aí, né? Eu vi você chegando de moto ali. Tem que usar capacete, não tem? Está aí? Está lá, né? É sério. Às vezes agora está de bicicleta, estão pedindo capacete, né? Importante. Por que numa construção, aí tem os irmãos da construção ali, né? Mauro, Rendel, está lá. Tem que usar o capacete. Se caiu um tijolo pequeno na sua cabeça, um tijolinho, um pedaço, que pesa 100 gramas, dependendo da altura que ele caia, ele vai fazer um estrago, não é? E espiritualmente falando, a nossa cabeça é muito importante. Quando nós cuidamos da cabeça, quando nós cuidamos das coisas que estão armazenadas na nossa mente, campo de batalha do inimigo, quando nós nos preocupamos com isso, nós estamos bem avançados em relação à nossa vitória. E para falar de cabeça, eu vou ler o Salmo de número 23. É um versículo só que fala de cabeça, mas eu vou ler o Salmo 23 todo. Sendo que eu vou começar com o versículo 5 e depois a gente lê o Salmo todo. Quantos conhecem o Salmo 23? Essa igreja é boa, viu, irmãos? Todo mundo conhece o Salmo 23, né? Amém? Então diz assim o versículo 5, na versão de propósito, na versão King James atualizada, depois na outra versão ou nas demais versões. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A outra versão diz, unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Mas exatamente o sentido que está querendo dizer aqui. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. No original diz, o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta, de nada eu tenho falta. Se Ele é meu pastor, nada me falta, estou completo. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Esse é o propósito do pastor para a sua ovelha. Nós estamos aqui falando do Salmo do pastor, escrito por Davi, que era pastor de ovelhas. Mas tem a ver com Jesus, o nosso pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 3 diz, restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Então, ele não te restaura o vigor e ele não te coloca nos caminhos de justiça porque você é bom, mas por amor do nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você pode andar no vale da sombra da morte. Em janeiro de 2021, 20 para 21, dezembro, eu estive no vale da sombra da morte. Eu não sabia que eu estava andando por lá, como algumas ovelhas estão andando e não sabem que estão andando ali. E o pastor vem e cuida. Mas eu estava no CTI, já iam me entubar e eu nem sei se eu voltaria. Mas aprove ao Senhor cuidar de mim. Não que se eu tivesse falecido, Ele não estava cuidando de mim. Eu só ia chegar na frente de vocês lá, né? Não temerei mal algum. Existe o mal.
Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete, alguns dizem, prepara-nos uma mesa na presença dos meus inimigos. E essa mesa não significa exatamente você ter uma mesa e botar as refeições, colocar as refeições na presença dos inimigos, ficaram olhando ali. Nós já estudamos o Salmo 23 aqui, né? Baseado no livro do pastor de ovelhas, que hoje é pastor de um rebanho de pessoas. E ele explica exatamente isso, não é o caso hoje aqui. Versículo 6 diz: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta noite. Queremos somente ouvir a Tua voz, Senhor, queremos ser ministrados pelo pastor, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós cremos, Senhor, que Tu estás aqui conosco, nós já sentimos a Tua presença, o ambiente está cheio do Teu Espírito Santo, e por isso nós queremos, Pai, que Tu fales conosco, através dessa palavra, para que nós saiamos daqui revigorados, mas, mais do que revigorados, saiamos fortes, confiantes, de que há um pastor cuidando de nós, há um Deus que nos guia, há um Senhor que nos protege e que nos honra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que depois os irmãos percebam que unges a minha cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e eu quero que você consiga perceber o cuidado especial que Deus tem com a nossa vida. Quando Davi escreveu esse salmo, ele escreveu baseado exatamente na experiência que ele tinha com ovelhas, porque se nós somos ovelhas, e Jesus disse que nós somos ovelhas do seu pastoreio, somos rebanho do seu pasto, ele quis exatamente comparar quem somos com os animais, ovelhas comparadas com os demais animais. A ovelha é um bichinho muito bobo, e nós somos muito bobinhos, nós somos muito ingênuos, nós acreditamos em qualquer coisa, nós estamos aqui fiéis ao Senhor e dizendo e chorando, de repente alguém planta uma notícia ruim de que tudo vai dar errado, a gente se assusta, nós somos assim, todos nós somos assim, por isso que há essa comparação. Nós não temos muito cuidado com relação ao perigo que nos ronda. Nós às vezes estamos caminhando em lugares de muito perigo. E eu não me refiro ao perigo, eu estava ali tem assaltantes também. Mas se você sabe que há assaltantes demais numa determinada rua, então você evita passar por ali, não vai de noite. Mas espiritualmente falando, nós muitas vezes não tomamos esse cuidado. Mas uma coisa que eu queria ressaltar nessa mensagem, eu quero falar de alegria, eu quero falar de refrigério, eu quero falar de bênçãos, por isso que o Salmo começa dizendo, olha quanta coisa, o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, Ele me faz descansar em verdes prados. Vai começando a pensar, você descansando em verdes prados. Uma vez eu estava tão cansado, aí estava passando umas figuras assim na televisão, aí passou uma praia, sabe aquela praia? O coqueiro, ele é tão descansado que ele não é reto, ele enverga assim. O coqueiro deita para dormir. Né? Aquela água límpida, bonitinha demais, verdinha. Aí os camaradas, o que eles fazem, né? Antes de fazer a propaganda, visite esse lugar, ele bota umas cadeiras ali, assim. Aí fala, puxa vida, tudo que eu queria agora é estar ali. Ele está falando disso, o que é que o Senhor faz conosco? Ele restaura o vigor quando a gente está cansado, e ainda que eu esteja em perigo, Ele diz que eu não temo o mal, porque Ele está ali, Ele está cuidando de mim. Mas em meio a essa alegria, surgem os problemas. E é disso que eu quero falar nesta noite. Em meio
a alegria que nós temos vivido. Quantas pessoas aqui têm andado felizes ultimamente? Só isso, irmãos. Deixa eu mudar a mensagem aqui então, porque estragou minha mensagem agora. Quantos irmãos têm andado felizes aqui? Seu time perdeu hoje, meu amado, não fica triste, ele vai ganhar amanhã. Você não conseguiu fazer aquele passeio que você estava programado? Calma, você está com saúde. Quantos estão com saúde aqui? Diz amém. Quantos estão com uma pequena enfermidade e diz, eu estou? Vai sair sem ela hoje. Eu quero que você diga, eu vou sair sem ela hoje. Ela não me pertence. Em nome de Jesus. Então, ainda que eu esteja nessa situação, quando eu olho para o lado, está aqui o pastor, que diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, em outra versão. O que significa disso? Ainda que eu esteja lá na pirambeira, ele vem com o cajado, e muita gente diz, olha, o pastor desceu o cajado nunca foi para bater, o cajado foi para puxar, por isso que ele tem aquele gancho. E a vara também te consola, por quê? Porque a vara é para bater nos animais que vêm atacar as ovelhas. E a vara é para colocar as ovelhas andando no prumo, elas estão andando para aqui, estão indo para tudo para lá, e uma olha assim, ai que pasto verde bonito, ai que pasto verde bonito, ele vem com a vara aqui, bate para cá na anca dela, isso é para cá, ó. Então a vara não é para surrar, é para surrar os animais. E no meio dessa alegria toda, o inimigo percebe que estamos alegres. Se alguém acha que o inimigo é sábio, ele não é, mas ele é ardiloso de guerra. Por que ele percebe onde é o seu calcanhar de Aquiles? Todo mundo sabe o que é o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco, né? Qual é o seu ponto fraco? O inimigo sabe porque você fala. Porque ele só sabe o que você fala. O que você pensa, ele não sabe. O inimigo não conhece o teu coração, só Deus conhece o teu coração. O homem não conhece o seu coração, o seu próprio coração. Só Deus é que conhece. Você faz planos, imagina, seu coração está desejando uma coisa, mas a resposta certa vem de Deus. Mas o inimigo não sabe. Mas você às vezes murmura. Mas eu não quero falar de murmuração. O Augusto hoje trouxe uma palavra muito boa falando sobre isso. Eu quero falar do cuidado que nós temos que ter de extravasar e externar a nossa alegria. Pastor, o senhor está nos ensinando que nós não devemos falar? Não, eu disse o cuidado. Porque todas as vezes, ou quase todas, ou quase sempre, quando você está alegre, começa a falar, eu já medi. Eu agora tenho que falar, hoje eu estou feliz, está muito bom isso. Em nome de Jesus, ninguém vai me tirar essa alegria. Pronto, agora eu já me protegi. Porque o inimigo fala assim, eu quero ver se você está feliz mesmo. Há uma estação que para as ovelhas é uma estação alegre, é uma estação de refrigério. Por incrível que pareça, de refrigério, por causa dessas coisas todas aqui. Qual é a estação que você acha que é uma estação alegre? 1, 2 e já. Primavera? Hein? Verão. É o verão. É onde as pessoas estão na rua. No inverno está todo mundo agasalhado, escondido. Mas no verão não. Então, o verão simboliza para as ovelhas, para os animais, um momento de sair dali. O pastor prepara para elas um outro pasto, em outro lugar, e às vezes muito mais longe, porque ali onde elas estão, normalmente vem uma seca, vem alguma coisa que atrapalha a comida, então o pastor sai para levá-los, mas antes ele vai e procura, e acha lá um pasto verdejante, muitas vezes em colinas, e aí ele leva as ovelhas para lá, e elas estão saltitantes, elas já sabem que vão beber água limpinha, elas já sabem que o pastor está ali com eles, é isso tudo aqui que ele começa falando, ele está dizendo num momento onde o pastor leva essas ovelhas para isso. Isso foi escrito, esses detalhes que eu estou dando, ele está no livro Nada Me Faltará, do pastor Philip, eu não esqueci o sobrenome, mas ele era pastor de ovelhas, ele tinha um rebanho de ovelhas, ele aprendeu isso, e hoje ele é pastor de igrejas. Então as ovelhas já sabem que
essas coisas todas maravilhosas vão acontecer. E por que elas estão felizes? Porque ela tem certeza que o pastor delas está com elas, está indo, ele já foi na frente, ele já preparou o lugar, é o verão, tempos de novidades, tempo de coisas boas. Meu amado e minha amada, antes que você pense que eu estou pregando aqui algo que pareça, você não deve se alegrar muito, cuidado, olha lá, e não conta muita vitória não. Antes que você pense isso, é exatamente o contrário. Que você saiba viver isso, que você se proteja. E como é que eu posso me proteger? Ninguém se protege a si mesmo, mas se protege com o Espírito Santo. Nós não temos capacidade nenhuma humana, nenhuma, de nos proteger de males espirituais. Nenhum humano tem força para bater o diabo. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nenhum humano com seus próprios braços, com as suas próprias forças, ainda que seja muito forte, ele não tem condição de lutar uma luta espiritual com o inimigo. Por isso ele precisa do Espírito Santo, e esse pastor é a figura do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a figura do pastor, que leva as ovelhas ao aprisco e dá algo para elas maravilhoso. Mas, no meio dessa alegria, e eu vou lá nas ovelhas de novo, no meio dessa alegria surge um problema. É que nesse mesmo período do verão, aparecem as moscas. E você vai entender agora exatamente o sentido de unges a minha cabeça com óleo. O nome do autor é Philip Keller. Nós acho que nem temos, isso é um livro esgotado, depois se você desejar, a gente pode localizar para você. Philip Keller, muito obrigado. Queria ter uma esposa assim. Então, amados, no meio dessa pastagem, no meio dessa alegria, no meio desse regozijo que elas estão vivendo, é também o período das moscas. Deixa eu te dizer, querido, o inimigo tem uma raiva quando nós estamos prosperando. O inimigo tem raiva quando você está feliz, que você está bem no casamento. Como o inimigo tem raiva disso? O inimigo tem raiva quando seus filhos te obedecem, como ele tem raiva. Aí ele planta uma mentira nos seus filhos, coloca ele para ver um programa de televisão, que ele fique, de repente, você não entende, de manhã seu filho estava bonzinho, te deu 3 beijos, te ofereceu café, mamãe eu levo para você, daqui a pouco ele volta, parece outro filho. Quem sabe ele viu alguma coisa, o inimigo percebeu que ele está sendo fiel, obediente. Às vezes, no seu trabalho, você está numa alegria tremenda, e aparecem os invejosos, aparecem aquelas pessoas que querem tirar você dessa paz, e nós estamos relacionando isso às moscas. O que as moscas fazem? Nesse cenário aparentemente sublime, torrentes de águas fluindo, foi onde o pastor levou, grama verdinha, protegidas totalmente dos animais ferozes, totalmente protegidas. E o pastor separou, fez com que tudo tivesse a contento. Vêm as moscas, e essas moscas são as moscas varejeiras, são moscas de berne, mosca do gado, e outros insetos que proliferam nessa época do ano. O que elas fazem? Elas, de alguma forma, tentam, e às vezes conseguem, quase sempre conseguem, se não houver um antídoto aqui, elas conseguem pousar e se instalar nas narinas, nas cavidades das ovelhas. E se a ovelha distrai e deixa, ela choca ali, colocam seus ovos ali, na mucosa úmida da narina do animal, estou lendo aqui o que ele relata, e se elas conseguem fazer isso, os ovos se chocam em poucos dias e surgem as pequenas larvas.
penetram pela cavidade nasal para o interior da cabeça, apegam-se à mucosa, provocando intensa irritação e severa inflamação. A primeira coisa que elas fazem é entrar e causar essa inflamação. É algo que começa a incomodar. Irmãos, na nossa vida cristã, percebe se não é a mesma coisa. Percebe se nós não estamos declarando, Senhor, o irmão estava ali glorificando, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E ele falou uma frase que é verdade, quase não vejo as pessoas falarem isso, e é verdade. Eu que tinha que ter morrido, o Senhor morreu por mim. O pecado era meu, o Senhor levou. Obrigado, gratidão. E ele está numa alegria, ele está num amor, a pessoa está num amor falando com Deus, falando de Deus, e de repente surge a mosca. O que são as moscas? São as coisas que entram na nossa cabeça. Não entram necessariamente pelo nosso nariz, ela entra, coloca aqui, aloja e vai subindo, você vê aqui a narração, mas entra através dos ouvidos que nós damos, que nos tiram da presença do Senhor. Como nos tiram da presença do Senhor? Nos tiram no sentido de fazer com que a irritação tome mais o meu tempo do que o tempo que eu tenho com a leitura e com a oração, por exemplo. Que a irritação me faça esquecer tudo de bom que foi feito para mim. Aí gera o quê? Ingratidão. E eu começo a ser ingrato com o Senhor, não porque eu digo, Senhor, o Senhor não merece, o Senhor não vale nada, eu tenho que ser ingrato contigo porque o Senhor só fez coisa errada, nunca nesse sentido. Mas quando eu esqueço porque eu estou ocupado com algumas coisas. Normalmente a gente esquece porque está ocupado com algumas coisas, outras coisas tomaram a sua atenção. As ovelhas são muito assediadas pela mosca nasal. Na ânsia de livrar-se da agonizante tontura, diz ele, as ovelhas deliberadamente, batem com a cabeça contra as árvores. E elas começam a bater, com a cabeça na árvore, raspam a cabeça, passam a cabeça no chão, esfregam o nariz no mato, elas ficam desesperadas. Contra pedras, contra mourões. Em casos extremos de infestação, ele diz que a ovelha pode até matar-se para obter alívio. Estamos falando aqui, irmãos, de pessoas, como a gente já viu, pessoas crentes, ou que não crentes, mas pessoas que não... Vamos falar dos não crentes, que também acontece com pessoas crentes, a gente conhece pessoas crentes que suicidam, se matam. Uma das coisas que eu rejeito no suicídio é porque eu estou dizendo, não há solução para mim, o meu Deus não pode com o meu problema, então eu vou me matar, porque se eu me matar eu fico fora do problema. E é um engano. E elas fazem isso. E elas dizem, em casos extremos, elas pensam, eu vou me matar. A ovelha não pensa, né? Mas para os irmãos entenderem. Eu vou me matar, porque se eu me matar, essa mosca não me atenta mais, eu não tenho essas dores. Quando essas moscas começam a aparecer, a voar no meio do rebanho, as ovelhas ficam inquietas. Elas vão, e elas começam a ficar. Ao ficarem inquietas, irmãos, elas começam a pastar mal. Eu quero que você vá fazendo a analogia com as ovelhas que estão aqui, com as ovelhas que estão ao alcance da nossa pregação. Ela começa a comer mal, ela começa a não se preocupar com a comida, porque é melhor eu não comer do que eu ficar distraído. Vai que numa moitinha tinha uma mosca, ela subiu para dentro da minha narina. Elas batem as patas, correm de um lado para o outro, tentam fugir desesperadamente dos ataques. É um erro nosso, quando nós estamos buscando em Deus ou servindo a Deus,
tiro buscando. Quando nós estamos servindo a Deus, já estamos com Ele. Já o buscamos, já o encontramos. Estamos servindo a Deus. De repente as coisas começam a atormentar a nossa mente, a gente começa a correr de um lado para o outro. Em busca de quê? De soluções. Nos esquecemos que nós temos o pastor, que ele sendo meu pastor, nada me falta, que ele sendo meu pastor, ele me faz descansar, que ele sendo meu pastor, ele me restaura do vigor, que ele sendo meu pastor, ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. Nós esquecemos disso. E por que esquecemos? Não buscamos. E como é que é buscar? Em oração, é na leitura da palavra. Se há uma coisa que o inimigo, algumas ele não aguenta, por exemplo, você glorificando, o inimigo não aguenta. Se você for uma pessoa que a sua boca abre quase toda hora para dizer, oh, glória a Deus, você está andando na rua, aleluia, glória ao Senhor, louvado seja o Senhor. Você não precisa falar isso 24 horas, mas é impressionante, o inimigo não gosta desse tipo de adoração. A segunda coisa que o inimigo não gosta é da leitura da palavra. Aí você diz, não, mas ele não gosta da oração. Mas se você ler a palavra, você afugenta, porque na medida que você está lendo a palavra, o Senhor começa a falar com você, e você passa a ter um amor tão grande por aquele dono daquela palavra, pelo Senhor que está naquela palavra, que você diz assim, eu quero falar com Ele. E aí você tem prazer em orar. Eu costumo dizer, irmãos, que a pessoa que não gosta de orar é aquela pessoa que não gosta de ler a Bíblia. A pessoa que gosta de ler a Bíblia, ele gosta de orar, porque ele recebe uma carta. Imagine você tendo uma namorada, ou você tendo um marido, ou uma esposa, que mora muito longe, a trabalho, está lá, né? E ele te manda uma carta, vamos falar de carta, hoje não tem, mas agora tem o WhatsApp tem como é que chama? A chamada de vídeo. Você olha lá, oi amor, oi querido, mas você gostou tanto, eu gostei tanto dessa mensagem, eu gostei tanto. Irmãos, não são poucas as vezes que eu estou lendo a palavra e de repente eu paro e falo, Senhor, que revelação que o Senhor me deu aqui, que é isso, eu nunca tinha percebido isso, e já li esse texto tantas vezes, como é que eu não vi? Já estou orando. Vocês perceberam que eu já estou orando? Porque às vezes a gente pensa que orar é assim, primeiro mudar a voz. Eu falo assim normalmente, né? Olá, irmãos, paz do Senhor, agora eu vou orar. Querido Deus e Pai do céu. Não precisa mudar a voz, meu. Mas se você mudar também, Deus vai te ouvir, tá? Não, fica tranquilo, porque às vezes você gosta, você acha bonito. Mas o orar é isso que eu falei aqui, já estou orando. O que é orar? Falar com Deus. E aí, você começa a correr buscando solução, e a solução na sua cara, na sua frente. Eu não sou a favor dos irmãos, deixa eu ver o que é que Deus quer falar comigo, abrir a Bíblia assim, mas uma vez ou outra, se o Espírito Santo falar, abre a Bíblia em Ezequiel 4, né? Abre a Bíblia em Ezequiel 4, aí você vai abrir, uau, a resposta. Veja, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Senão você pode abrir a Bíblia assim, deixa eu ver que Deus quer falar comigo. E Judas correu e foi se enforcar. Meu Deus. Essa não, eu vou abrir outra. Vai tu e faz o mesmo. São versículos isolados, coincidiu ali, você não vai fazer. E elas então ficam, elas batem as patas, correm de um lado para outro. E essa perturbação, irmãos, ela é tão negativa. Olha o que acontece, ele diz aqui que as fêmeas e seus filhotes perdem as boas condições físicas, começam a emagrecer, os filhotes param de crescer e desenvolver-se, nessas correrias. Vê se não acontece isso conosco. Algumas se ferem, outras ficam cegas, porque elas estão batendo a cabeça, esfregando e passam num arbusto ou coisa, e elas ficam cegas, ele diz aqui, e outras até morrem. Mas o Senhor é o meu pastor, e eu quero falar agora, que essas ovelhas que estão nesse aprisco,
estão por conta desse pastor. Esse pastor, ao primeiro sinal dos enxames correndo não, voando, o pastor aplica um óleo preparado para essa situação, e ele diz lá, ele fazia isso, é uma linhaça com sulfa e alcatrão. Ele faz esse óleo, ele aplica no focinho e na cabeça das ovelhas. Unges a minha cabeça com óleo. E quando ele faz isso, não há nenhuma mosca que possa penetrar, nem chegar perto, nem do focinho, nem da cabeça daquela ovelha. Quando o salmista diz assim, na presença dos meus inimigos, o Senhor vai me honrar. Eu fico imaginando as moscas, esses bichos e outras coisas que são inimigos dessas ovelhas, perceberem que elas não conseguem chegar perto da ovelha, porque quando elas vão voando e chegam perto da ovelha, o cheiro afasta, elas não conseguem ficar. Eu fico imaginando elas dizendo assim, eu tenho um pastor que me honrou, apesar de eu ser uma ovelha fraquinha, apesar de eu ser uma ovelha bobinha, ele percebeu ao redor, mas é necessário que eu permita que esse óleo seja colocado na minha cabeça. É necessário que eu permita que esse óleo escorra pela minha cabeça, colocado pelo meu pastor. E como é que eu consigo permitir isso, irmãos? Primeiro eu tenho que ser humilde e perceber que qualquer uma dessas moscas pode me atingir. Todas as vezes que eu acho que eu sou inatingível, todas as vezes que eu acho que eu me basto a mim mesmo, todas as vezes que eu acho assim, não, eu já sou crente há 30 anos, não, eu sou líder desse ministério, não, eu oro 2, 3 vezes, eu estou completamente imune ao ataque do inimigo, aí eu estou mais próximo de ser atacado e vulnerável. Mas todas as vezes que eu permito que o óleo do Espírito Santo venha sobre a minha cabeça, que faz a cobertura, eu aplico em humildade e disse, Senhor, apesar de eu estar estudando, apesar de eu estar orando, eu preciso reconhecer que o Senhor é o meu pastor e que o Senhor vai me honrar e vai proteger a minha cabeça. E uma cabeça protegida é uma cabeça onde o inimigo não tem poder de plantar as suas larvas. Todos nós que lidamos com libertação, aqui há pessoas que trabalham com isso, sabem, e a Bíblia diz, que o campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Você não tem condição nenhuma de impedir que o diabo fale para você, mate fulano. Você não pode impedir isso, amado. Só se você for surdo, cego e mudo. Não está sabendo. Ele falou, você não ouviu. Mas você não tem condição. Você não tem condição de estar dentro de um ônibus e o cara começa a tocar uma música daquela besteirenta lá, que tem uns toques lá, com até palavrão. Você não tem condição de impedir isso. Mas você tem condição de não deixar que ela penetre nas suas narinas, vão até a sua cabeça e comece a te deixar desesperado. O que é te deixar desesperado? É você tentar resolver esses problemas com as suas próprias mãos e você sabe que você não vai conseguir. Você não é capaz de impedir que o inimigo se engraceje contigo. Uma vez alguém falou uma coisa para mim, eu achei aquilo estranho. Ele disse, todas as vezes, ou quase sempre, quando estamos muito próximos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos. Porque quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos sendo ministrados por Ele, estamos ministrando através dEle, estamos operando. Quantas pessoas oraram por pessoas e foram evangelizadas, essas pessoas oraram por outros, eles foram curados, outras pessoas a gente ajudou em alguma coisa, nós fomos um canal de bênçãos. De repente o inimigo joga uma varejeira,
joga uma mosca do gado, joga um negócio desse na nossa vida, e nós esquecemos de tudo que Deus tem feito por nós e através de nós, e começamos a dar cabeçadas. Então, quando isso acontece? Quando eu me acho autossuficiente espiritualmente. É um perigo. Mais importante você perceber é que quando você está muito usado por Deus, aí é que você tem que tomar muito cuidado para o diabo não te derrubar. Porque você começa a achar, Deus fala tanto comigo, que eu agora já não vou precisar, mas eu já conheço. Não tem aquele negócio? Ia lá, conheço aquele camarada lá, trabalho com ele há 30 anos. Ele piscou, quando ele piscou, já sei o que ele quer. Olha, a pessoa mexeu na orelha, já sei que ele está nervoso. E a gente quer fazer isso com Deus. Eu já sei. Deus eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra. Isso é um perigo. E ao primeiro sinal desses enxames, o pastor aplica um óleo. E quando ele aplica um óleo, as ovelhas que agora ainda há pouco estavam desesperadas, elas começam a pastar tranquilamente e depois voltam a repousar em paz. O versículo 6, depois disso, ele diz: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Esta é uma figura exata do que acontece na nossa vida. São aquelas pequeninas irritações que se tornam questões maiores e quase nos fazem subir pelas paredes de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia, sem respostas. E nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que as respostas precisam ser não imediatas, elas não precisam ser, antes de eu perguntar, ela tem que acontecer. Se bem que Deus fala isso lá em Isaías, capítulo 60 e pouco, não precisa procurar agora, 66 por ali. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que eles terminem de falar, eu já os atendi. Tremendo. Mas nós estamos vivendo assim. O telefone, memória 128, 256, não, você tem que ser 1 tera, tem que ser 512, porque nós queremos tudo numa rapidez, e nós estamos trazendo isso para Deus, e muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus, e Deus diz assim: esse processo aí vai demorar 1 semana, e a gente quer hoje, esse processo vai demorar 1 ano. Você já imaginou, se você fosse Davi, se você fosse José, eu vou te fazer uma coisa, Deus não falou com ele assim, tá? Mas o desfecho é esse: você vai ser um dia governador do Egito, você vai ser o manda-chuva lá, só vai ter o faraó, mas depois de faraó é você, mas até ele vai te perguntar, porque ele não vai saber o que fazer mesmo, porque você que vai ter o Espírito, ele vai dizer lá, que ninguém tem o Espírito de Deus igual esse moço, então ele vai se curvar a você, tá? Não foi isso antes, mas a gente sabe que o sonho levava para isso. E José falasse: opa, pai, mãe, prepara meu passaporte que eu estou indo para o Egito, porque Deus falou isso para mim. Irmãos, ele tinha 17 anos, e ele precisou de esperar mais 13 anos. 30 anos ele tinha quando o faraó o reconhece, porque alguém disse que tinha lá dentro, e antes de dizer, esqueceu lá mais 2 anos, lá na masmorra, e o trouxe. Mas muito mais que isso, as situações que ele passou. Mas por quê? Porque Deus precisava ver, será que eu posso colocar esse camarada para ele sustentar todo o meu povo de Canaã que vai para lá depois? Deixa eu ver se ele é fiel, deixa eu ver se ele é obediente. Às vezes nós não queremos passar pelos treinamentos. Myles Munroe, aquele pastor até falecido, numa das suas palestras, e nós temos essa palestra aí, ele disse que a diferença de Adão para Jesus é que Adão já nasceu reinando, ele não tinha experiência nenhuma. Ele coloca isso para fazer a comparação da nossa vida, que muitas vezes a gente
Opa, aceitei Jesus hoje, amanhã eu já quero mandar. Eu já quero fazer, já quero... O apóstolo Paulo, que era um religioso que conhecia profundamente a Bíblia, quando ele tem um encontro com Jesus, ele ainda passa ali cerca de 2 anos, sendo discipulado pelos demais, a quem ele perseguia. E muitas vezes nós queremos nascer e nem estamos andando e já queremos correr, ou seja, significa dizer, não estou falando sobre salvação, irmãos, estou falando sobre o discipulado. E ele diz, a diferença é que Jesus nasceu, cresceu, como Deus estivesse falando assim, eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou ensinar como é que passam as coisas. Testou Jesus. Vocês pensam que Jesus não foi testado? A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 4, e diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. Se ele era o próprio Deus, e Deus é onisciente, sabia das condições de Jesus, por que ele vai provar Jesus, sabendo que Jesus não vai falhar? É porque precisava de mostrar a todas as pessoas que nós precisamos ser provados. E quando o Senhor está no controle dessa provação, Ele está com o óleo sobre a nossa cabeça. Imagine que as ovelhas estão lá no aprisco, junto com o próximo dos animais, as moscas não deixaram de estar ali. Irmãos, isso é muito importante. Nós às vezes queremos que o Senhor tire da nossa vida toda a tentação. Você nunca vai saber se você é forte, se não houver tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Olha como é que o diabo é. Jesus foi tentado, mas em momento nenhum ele caiu. Nós queremos que saiam todas as moscas. Talvez nós sejamos como alguns dos hebreus que estavam cativos na Babilônia. E quando souberam que Sadraque, Mesaque e Abednego iam ser jogados na fornalha, começaram a orar, Senhor, destrói essa fornalha. Senhor, fecha essa fornalha. Senhor, dá uma dor de barriga nesse homem lá que vai acender a fornalha para ele não ir. Senhor, fecha, emperra as portas. Mas aprove a Deus não fazer nada disso e livrá-los não da fornalha, mas livrá-los na fornalha. O que Deus quer mostrar para você e para mim é que nós somos tão queridos por Ele. A nossa alegria não deve deixar de ser buscada e nem pode ser empanada por nenhuma dessas moscas, nenhuma dessas tristezas e angústias, porque Ele está no controle. Ele é o dono das moscas. Ele controla o inimigo. Ele controla aquele que te atinge em todas as áreas. Por isso, irmãos, é que alguns de nós crentes, alguns têm andado tristes, alguns têm andado desesperados, alguns têm dito assim, não vale a pena ser crente, alguns têm sido egoístas ao ponto de dizer assim, eu sou a minha igreja, eu fico em casa, como o irmão falou aqui hoje de manhã. Não, é impossível aceitar a Jesus e sendo grato à redenção que Ele fez em minha vida, é impossível não querer estar em comunhão com os meus irmãos, é impossível constituir uma família, e eu faço parte dessa família, você faz parte dessa família, é impossível você não querer morar com a família. Eu quero casar, tá, mas eu vou morar em Nova Orleans, arranjei um lugar diferente agora, né? Você vai morar em Pindamonhangaba, o filho vai morar em, aonde? Austrália. Que família é essa? É impossível. O que o inimigo quer que nós façamos é que nós tenhamos medo das vitórias, medo de buscar. Sabe por que muitas vezes nós não oramos? Por medo de orar e não dar certo. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Todo mundo que eu vejo doente, eu declaro a cura. Está curado em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que eu posso fazer isso. Amém ou não? Amém ou não? E se não for curado? Isso é um problema dele, Deus. Porque Ele é soberano. Mas eu não falo da boca para fora, eu falo com fé. E os irmãos não têm noção da quantidade de pessoas que eu já vi, que nós oramos, não eu e nós, o povo de Deus, mas eu também, e foram curados, mas também já orei por alguém que não foi curado e faleceu, talvez, enfim. Mas isso não nos compete, nós não estamos fazendo conta, não é um conta corrente, o que entrou de débito, o que entrou de crédito para mim.
Nós estamos perdendo, irmãos, aquela alegria de ser crentes. Há muitos anos atrás, eu era criança, mais ou menos, muitos anos atrás, eu era criança, e uma das marcas do crente era a alegria. Era impossível ver um crente com problema que não estava alegre, e as pessoas não entendiam. Como é que pode? Você estava falando aqui agora, está rindo, está brincando e tal. Alegria. Por quê? Porque o prêmio maior é a nossa salvação. Mas até que lá cheguemos, nós temos o bom pastor, que passa sobre a nossa cabeça, ele derrama, transborda o nosso cálice. Sabe o que significa transbordar o cálice? Eu já falei aqui algumas vezes. No casamento judeu, lá nos primórdios, quando a noiva aceitava o pedido do noivo, o pai olhava para ela: você quer? Ela então não respondia quero, ela pegava a taça de vinho e bebia. Quando ela bebia, ela estava fechada com ele. O cálice transborda o meu cálice. E quando o Senhor voltar, Ele vai quebrar esse cálice que é o do noivado, e vai nos oferecer o cálice do casamento. Ele vai transbordar sobre a nossa vida. Ele está reconhecendo aqui que Ele me honra, ungindo a minha cabeça, protegendo a minha cabeça, e todas as coisas servirão para agradar, a ponto de eu ter uma felicidade muito grande, porque a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e diz que a sua misericórdia não tem fim, dura para sempre, e de eternidade a eternidade, a sua bondade, a sua benignidade. Quero orar pela sua vida. Primeiramente, que você fique aí no seu lugar. Eu queria que você, enquanto eu estivesse orando, você falasse: Senhor, restaura a minha alegria, retira de mim o meu medo de contar o quanto tenho sido feliz contigo. Tem pessoas que dizem assim: não conta muito a sua alegria não, porque o olho grande vai entrar. Que o olho grande é esse que tem poder sobre o meu Jesus, que cuida de mim? Mas é certo que você não deve contar os seus sonhos para quem não tem fé. Isso é certo. Cuidado com quem você compartilha as belezas do Senhor. Você pode orar para a pessoa ter as belezas do Senhor, mas cuidado, porque ele não vai entender. Você está falando hebraico, ele está falando português. Só tenha cuidado, mas não deixe de falar. Tem um hino que diz: conta as bênçãos, dize quantas são. Dizes quantas são, recebidas da divina mão. Nós temos que contar, irmãos. E quem conta a bênção conta triste? Recebi uma bênção, ganhei 2 milhões de reais, 2 carros novos, 3 casas. Você já viu alguém falando assim? Mas alegria, passei no vestibular, vou me casar. Amém, Lucas e Vitória? Juízo, hein? Quero orar pela sua vida, mas eu queria que você, enquanto eu estivesse falando, você começasse a falar com Deus aí. Você não tem tido alegrias? Pastor, tem uns 3 meses que eu não conto alegria, porque eu não tenho tido. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tem alguma mosca aí. E se você deixar, ela vai, como é que chama? Vai dar as larvazinhas. Ela vai colocar os ovos, os ovinhos aí. Ainda há tempo do Senhor tirar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, os teus servos estão falando contigo agora. Ouça, Pai, ouça, cada um está falando contigo. Senhor, parece que eu vejo que há pessoas que nesses 8 meses tiveram 3 meses de alegria e 5 de perseguições, moscas voando o tempo todo. Pai, não deixe faltar o óleo ungido na cabeça
o óleo da unção. Mas ministra sobre as cabeças dos teus servos o unguento que vai espantar para sempre todas as moscas da incredulidade, as moscas das maledicências, as moscas que assustam, as moscas dos perigos infundados, perigos que não são perigos, para que nós não enxerguemos os perigos que são perigos. Pai, em nome de Jesus, se houver alguém nesta noite, Pai, com a alma amargurada, arranca com raiz e tudo, Senhor. Tira do meio do teu povo toda sorte de angústia e tristeza. Nós temos o Salvador. Nós temos um pastor que está ligadíssimo, e é o primeiro sinal. Basta a gente clamar por socorro, tu vens e tu untas as nossas cabeças, em nome de Jesus, Pai. Continue falando com Deus agora. A sua oração é importante. Diga para Ele o que você precisa. Diga para Ele: por que você não tem sido tão alegre, contado as tuas bênçãos? O que está acontecendo? Fala com Deus.